Segundo Reis, capítulo 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá, para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isso sucedeu a Judá, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio à cidade, quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei de Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E, segundo havia dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou a cativos de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei de Babilônia cativos para a Babilônia. O rei de Babilônia estabeleceu rei, em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. Sucedeu que, em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada, até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor.
o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele lhe vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze, com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e a 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que ali estava o povo da terra, e a 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus, e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, assim os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano do cativeiro de Jeoaquim,
rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. O Evangelho segundo João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. E o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realize, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?